Existe uma fórmula para calcular o grau de liberdade de imprensa de um país. Quem a criou foi uma organização não governamental. Seu nome, Repórteres Sem Fronteiras, tem um quê da arrogância globalista. Todo o poder para meter o bedelho onde quiser, desde sua sede em Paris. Ninguém quer saber mesmo de soberania nacional se é uma ordem mundial, né? Sempre para o bem de todos, o coletivo. É sem fronteiras, ou como diria um amigo meu, é geral. E esse é só um dos problemas. Não há fórmula para calcular o grau de liberdade de coisa alguma se o conceito de liberdade é relativizado, deturpado, personificado. Depende de quem, não do que. Com seu olhar, seus ouvidos, todos os seus sentidos enviesados, tortos, seletivos, carregados de ideologia, a ONG juntou seus números e rebaixou o Brasil no ranking mundial de liberdade de imprensa. Foi uma queda de 4 posições para o 111º lugar, num total de 180 países. E a culpa é de quem? Começa com B, termina com Naro. A ONG afirma que, desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu o poder, o ambiente para o trabalho de profissionais do jornalismo se tornou tóxico. Fala de insultos, estigmatização e orquestração de humilhações públicas de jornalistas, uma marca registrada do presidente, de sua família e seu entourage. É assim, uma fórmula, um resultado, uma interpretação. E tenha certeza, o Gilmar Mendes, mandando um repórter enfiar uma pergunta na bunda, não entrou no cálculo. Tentarei refazer as contas, dando peso maior ao principal. Prepare-se, a posição do Brasil no ranking mundial de liberdade de imprensa ficará pior. Na minha fórmula vou incluir reinações do STF, a censura a veículos de comunicação, a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio, o bloqueio e o banimento de contas nas redes sociais. Sobre o Bolsonaro, vamos ver, ele falou alguma vez em regular a mídia? Não, foram os governos petistas que sempre falaram disso. Bolsonaro comprou a imprensa com verba publicitária, financiou blogs e portais, tentou extraditar um correspondente internacional? Não, não e não. Minha fórmula não procura culpados porque eles não se escondem, mas quer dar a cada um o peso correto. E o peso do fato é: os jornalistas já não amam a liberdade. Carregados de interesses pessoais, corporativos e ideológicos, escolhem as histórias que vão contar, a maneira como vão contá-las. Absolveram políticos corruptos, apoiaram agressões à Constituição, escolheram um lado, não querem mais saber de todos os lados da história. Manifestações pró-governo? Deixe isso para lá. É preciso saber sempre a quem a informação interessa. Não importam a verdade, a relevância real. Somos os editores do Brasil. Não é uma conta confusa, ainda que haja colchetes, qualquer coisa entre parênteses. O resultado é este: não temos uma imprensa livre no Brasil, principalmente porque boa parte dos jornalistas passou a atuar como um partido político derrotado nas eleições. A guerra, afirmam, é contra um genocida, negacionista e fascista. Esse jornalismo militante, que só pensa em derrubar um governo, não tem como ser livre. Esse jornalismo é refém, é prisioneiro dele próprio. Tem barulho ou tem silêncio. Abriu mão do equilíbrio, desapegou-se dos fatos, das indagações, de permitir indagações. E isto é certo, nunca haverá liberdade longe da verdade. Vai comer coisa louco! Vamos, Sombra! Vamos, Sombra! É coisa louco e o pau tá torando! Que é isso, Brasil? Vamos pro break, daqui a pouco nós voltamos! Coisa louco! Eu sou o Tomé do Movimento nas Ruas. Eu queria dar uma satisfação para vocês, para quem acompanhou. Eu tive no programa Pânico na TV da Rádio Jovem Pan, agora há pouco.
e houve uma discussão, né, com o Marinho, e que é uma discussão que já acontece faz algum tempo, que é normal. Acho que política é para ser discutida, a gente tem opiniões diversas, diferentes, e é isso que dá a credibilidade, né, de um debate, onde você pode trocar ideias. Mas o Marinho já tem passado algum tempo de todos os limites, pois ele tem sempre tentado levar a minha vida pessoal, né, que é a minha vida familiar, para o programa. E falou algumas coisas que eu acho que é importante eu poder aqui, olhando nos olhos, explicar para você. Tem um comentário que está gerando já faz algum tempo, que inclusive tem até me prejudicado um pouco, que eu moro na casa do João Dória, né? Eu preciso contar para vocês essa história com toda a transparência, porque é verdade, eu moro numa casa a qual eu alugo do João Dória. Olha só que mundo que a gente vive. Eu, em 2018, a minha esposa queria morar numa casa. Eu comecei a procurar algumas casas, pedi para algumas empresas de corretagem me ajudar. Uma delas, a Lopes, que é uma empresa que atua muito aqui em São Paulo, nesse mercado que é onde eu moro, que é no Jardins. Me apresentou várias casas, a minha mulher gostou de uma casa, eu também gostei. Tudo isso foi antes das eleições de 2018, para vocês terem uma ideia. Enquanto ainda o Dória usava o slogan Bolso Dória, vocês devem se recordar. Eu acabei alugando essa casa, o presidente Bolsonaro foi eleito, o João Dória foi eleito. Na verdade, eu aluguei essa casa um pouco depois da eleição, porque foi o tempo que eu demorei para poder saber se era aquela mesmo, se eu podia pagar o valor e tudo mais. E aí, acabei fazendo uma reforma naquela casa durante alguns meses e mudei para casa. E gastei um bom dinheiro nessa casa. Bom, estava orgulhoso, pois eu morava na casa que era do governador, que eu tinha acabado de votar nele, inclusive, né, no Bolso Dória. Ninguém imaginava que o Dória fosse se tornar o que ele se tornou. Então, assim, a coisa acabou perdendo totalmente o controle. Eu sou muito crítico hoje ao governo de João Dória, como vocês sabem, e vocês imaginem a minha hombridade de poder dizer publicamente o que eu penso em relação a isso, sendo que eu moro numa casa que eu alugo dele. Então, pois bem, tá, um assunto já está esclarecido. Vamos esclarecer mais um assunto? Tem um outro também que roda, que eu estou numa foto junto com a Rosângela Moro. E eu, naquela ocasião onde essa foto foi feita, foi antes da saída do ministro Sérgio Moro como ministro, né, do governo Bolsonaro. E, como todos sabem, né, iniciou-se o Covid ali no mês de fevereiro, e eu fiquei muito preocupado, porque podiam faltar insumos médicos. Então nós fizemos um funding entre algumas pessoas para que a gente pudesse contratar uma empresa para produzir aventais hospitalares e também máscaras para poder entregar nos hospitais. E foi feita uma ação conjunta entre a Casa Hunter, que é uma entidade muito legal, que cuida de crianças com doenças raras. A Rosângela Moro, ela é uma das conselheiras da Casa Hunter, e eu acabei ajudando. E nós produzimos e entregamos. E eu me orgulho muito de ter feito um trabalho social desse. Depois disso, o ministro Sérgio Moro acabou saindo do governo, eu tive que escolher um lado, escolhi o lado do presidente Jair Bolsonaro, fiquei do lado onde eu sempre estive desde o começo, trabalhando, lutando pelo Brasil e fazendo o que nós todos queremos, que é tentar construir um país melhor. Bom, essa é a história. Então, eu tenho ido no Pânico muitas semanas e tenho sendo muito atacado por o Rogério Marinho na minha vida pessoal por conta desses dois pontos. E uma outra acusação que ele me fez agora, que eu não sabia, que é uma grande novidade, e é engraçado porque as pessoas projetam nos outros o que eventualmente elas fariam, né? E eu tive a oportunidade de poder ajudar um amigo meu que estava sendo extorquido por uma quadrilha do governo e que precisou, num determinado momento, de um contato com as pessoas sérias que estão no governo agora, e lá tem muita gente séria, para poder resolver aquilo. E eu tive o prazer de poder levá-lo e apresentá-lo para as pessoas que podiam tomar uma ação de verdade, com integridade. Isso aconteceu. E ele ficou sabendo que eu fiz isso e ele colocou como se fosse lobby. Assim, eu não sou o tipo de pessoa de fazer lobby, a minha família nunca fez lobby, eu não vivo de lobby, eu tenho o meu trabalho, a minha vida, então eu queria esclarecer. Só que ele pegou num ponto muito importante, que é a família. A segurança da nossa família é tudo. E estão divulgando em redes sociais o endereço da minha casa, onde eu moro, junto com fotos, eu com a Rosângela Moro, dizendo que eu participo da nova ordem mundial, que eu sou de esquerda, quer dizer, esses grandes absurdos, porque quem me segue, quem me conhece, sabe que isso é coisa da cabeça de algum louco, né, que quer tentar tirar a credibilidade de uma pessoa séria que tem trabalho pelo Brasil. Mas isso acontece muito, porque todo mundo que começa a ter relevância, começa a ser atacado. E eu, graças a Deus, eu não tenho nada familiar, os meus pais nunca foram políticos, todos nós sempre trabalhamos em casa, a gente vem de família de classe média, então não tem grandes coisas, então tem que se inventar. Então eu queria dar essa satisfação para vocês, dizer que eu estou bem, a atitude que eu tive ali de levantar para brigar não foi a melhor possível, então eu não recomendo que as pessoas lidem com a vida dessa forma. Eu estava nervoso, eu cometi ali um erro, eu devia ter me acalmado e respondido, mas quando mexe com família, com filho, a gente acaba saindo um pouco, né? Até porque nós temos uma hombridade dentro de nós que faz com que a gente acaba reagindo a determinadas situações. Foi o que aconteceu ali. Então eu queria deixar um beijo para todos vocês, poder deixar clara essa história e me colocar à disposição.
qualquer um de vocês quiser uma satisfação, por favor, entre nas minhas redes, me mande uma mensagem, eu vou ter muito prazer em poder explicar. Ó, um beijo, e agora, próximo dia 15, sábado, estaremos numa das maiores manifestações do Brasil, em Brasília, mostrando a força do povo brasileiro, dizendo que a gente não quer mais nosso estado e o nosso país fechado, como aconteceu antes, mostrando a importância do voto auditável, que nós tanto precisamos, porque isso realmente é a democracia, e também o apoio para que o presidente Jair Bolsonaro possa trabalhar. Um abraço a todos. O Estadão, que demoniza Bolsonaro em cada editorial, publicou como grande furo de reportagem a notícia de um tal orçamento paralelo secreto do governo. O restante da mídia militante pegou daí e partiu para essa narrativa de que estava criado o mensalão de Bolsonaro, e o PSOL já luta até por uma CPI. O que há de fato por trás disso tudo? A única coisa que pode e deve ser investigada é se houve algum favorecimento aos parlamentares aliados do governo como um critério de aprovação das tais emendas. Seria algo antirrepublicano, o velho toma lá da cá, típico do nosso presidencialismo de coalizão. Mas a narrativa não segue por esse fio. A ideia é demonizar Bolsonaro mesmo, catar pelo em ovo até encontrar, ou, se isso não for possível, o que tem acontecido até agora, inventá-lo. Vamos lembrar que essa narrativa parte daqueles que cobravam mais articulação com o governo, com o Congresso, sob a acusação de autoritarismo do governo, e que logo depois eles passaram a condenar a aproximação com o Centrão, como se fosse possível governar o país sem ele. O uso repetitivo do termo secreto visa causar certo alvoroço, como se tivesse rolado ali uma descoberta reveladora contra o governo. Só há um pequeno detalhe: seria o segredo mais revelado, mais público do planeta. Não obstante, a turma tenta impor a narrativa de que é exatamente igual ao mensalão petista. O mensalão estourou com imagens gravadas numa câmera escondida, com um funcionário dos Correios recebendo grana por fora, e Roberto Jefferson, Bob Jeff, o nosso malvado favorito, revelando ao mundo as tramóias lulistas, assumindo seus crimes por isso e pagando na justiça. Hoje, o tal orçamento secreto foi descoberto lendo o Diário Oficial. Parece que alguma coisa mudou, né? O ministro Rogério Marinho, do alto das suas importantes contribuições ao país, desde a reforma trabalhista no governo Temer até a previdenciária do atual governo, repudiou as afirmações falsas da mídia e mostrou que, se o critério for esse aí utilizado pela imprensa e oposição, então os parlamentares da oposição aderiram à base do governo. São falsas as informações do Estadão que acusa o governo de ter criado um orçamento secreto, escreveu. Basta analisar que parlamentares da oposição, PT, PCdoB e PDT, tiveram indicações contempladas. Inclusive o senador Humberto Costa, que parece estar com amnésia. Vou lembrá-lo, disse o ministro. Será que o senador passou a integrar a base do governo Bolsonaro? O senhor participou de um tratoraço, senador, pois o senhor teve uma indicação para compra de máquinas contemplada. E isso não poderia ser diferente. Não seria diferente, pois os recursos da RP9 são de indicação do parlamento. Isso começou em 2019 e é sabido. O que há é tentativa de construção de uma narrativa. A reportagem teve acesso aos documentos de indicação dos parlamentares da oposição, mas os ignorou. Qual o motivo? Pergunta. Tem deputado que esquece da realidade para atacar o governo. Caso a deputada Alice Portugal não se lembre, aqui está o ofício indicando 2,8 milhões na CODEVASF, parte das emendas do relator geral do orçamento. A senhora, por acaso, aderiu à base do governo? Pergunta o ministro. O secretário Felipe G. Martins, que a ditadura chinesa vem tentando derrubar, segundo a imprensa, o que é bom sinal para ele, também rebateu as críticas infundadas. Existem 4 tipos de emendas feitas no orçamento individual, bancada, comissão e relatoria. Qualquer um que chame de orçamento secreto os recursos da emenda de relatoria, introduzida na LDO-PLN 5 de 2019, está ou com ignorância ou com desonestidade. Martins acha o que está por trás de verdade disso é outra coisa. Desesperados por não encontrar nenhum escândalo de corrupção no governo Bolsonaro, a imprensa e a oposição fabricam escândalos imaginários
para tentar equiparar o governo mais limpo e correto da nova república com os governos petistas, os mais corruptos da nossa história. Leandro Ruschel apontou para as incoerências dos nossos jornalistas também, numa série de mensagens. Milagre! Esquerdopatas estão chamando emendas parlamentares de roubo e corrupção, comparando com o mensalão. Estão falando de 3 bilhões de reais, mas o orçamento federal é de mais de 3 trilhões. Quem topa passar a tesoura a fundo nesse orçamento? Pergunta. E ele acrescentou, no início do mandato, Bolsonaro buscou governar sem entrar no velho jogo do toma lá da cá. A extrema imprensa condenou a tentativa, afirmando que o presidente não tinha articulação política. Agora, a mesma extrema imprensa critica a liberação de emendas em troca de apoio. Em outro comentário restou a ironia mesmo. Estadão e a incrível história do orçamento secreto que é público. E ele emendou com uma tese sobre a real motivação desse tipo de narrativa. Se a extrema imprensa está inventando o mensalão do Bolsonaro, é porque a pandemia deve estar na fase final mesmo. E concluiu, o jornalismo profissional, entre aspas, está comparando emenda parlamentar de orçamento público com dinheiro de propina pago em caixas de sapato na calada da noite, no escândalo que ficou conhecido como mensalão. E por falar em mensalão, PT e aquela velha roubalheira, há um nome ligado ao partido de Lula que o senador Girão, por exemplo, gostaria de convocar para a CPI da Covid. Até aqui um circo que serve só de palanque eleitoral para o ex-presidente corrupto e seus cúmplices, como Renan Calheiros. Trata-se de Carlos Gabas, ex-ministro de Dilma, ligado ao PT até o último fio de cabelo. Será que os senadores vão aprovar a sua convocação? O Brasil quer saber quando essa CPI patética vai realmente investigar algo sério, como o Covidão. O destino dos recursos federais para estados e municípios é o que realmente importa nessa história toda. O resto é só factoide da mídia e da oposição, hoje sinônimos, coisa de quem fala em orçamento secreto publicado no Diário Oficial.